Você acompanha a partir de agora o seminário Setembro Amarelo sobre o tema Inovações e Propostas para Salvar Vidas. Acompanhe. E damos início ao seminário Setembro Amarelo, Inovações e Propostas para Salvar Vidas. Na primeira roda de conversa, intermediada pelo deputado estadual Dr. Tiago Duarte, nós vamos ter a doutora Luciana Mesco e a doutora Carla Bica, que são especialistas médicas psiquiatras e especialistas em dependência química. O Seminário Setembro Amarelo é uma iniciativa conjunta do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, da Presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e do gabinete do Dr. Tiago Duarte. Inicialmente, temos uma palavra do presidente da Assembleia. Olá, eu sou o deputado Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É com muita alegria que estamos promovendo esse seminário sobre o Setembro Amarelo, contra o suicídio e a automutilação, e também promovendo a importância do tratamento psiquiátrico para evitar essas tragédias. O tratamento psiquiátrico, que é essencial para esse tipo de paciente, ele tem que ser incentivado pelo Estado na forma das políticas públicas que vão oferecer esse serviço às pessoas que necessitam do mesmo. Os leitos psiquiátricos, por exemplo, a abertura de novos leitos psiquiátricos significa cada vez mais ampliar o atendimento dessas pessoas. Cá para nós, o suicídio e a automutilação, infelizmente, tem se tornado um mal comum no século XXI. E esses transtornos mentais que levam as pessoas a cometer esses atos completamente descabidos contra a sua própria vida e sua integridade física, devem encontrar proteção e prevenção por parte das políticas públicas da psiquiatria. Portanto, contem com o apoio da Assembleia Legislativa. Parabéns, Dr. Tiago Duarte, nosso deputado, que encaminhou, propôs e organizou esse grande encontro. Contem com a Assembleia Gaúcha no sentido de estar ao lado desta causa tão importante para a vida humana. A primeira roda de conversa do Setembro Amarelo, Inovações e Propostas para Salvar Vidas, é composta pela doutora Luciana Mesco, pela doutora Carla Bica, ambas médicas, psiquiatras e especialistas em dependência química, intermediada pelo proponente, deputado estadual, doutor Tiago Duarte. Um bom seminário. Obrigado, Luciano. Obrigado a toda a Assembleia, a estrutura da presidência que nos proporcionou estarmos aqui hoje em canal aberto para todo o estado do Rio Grande do Sul, e é uma satisfação poder receber em nome dos 55 deputados, em nome da população gaúcha, vocês duas, doutora Carla Bica, psiquiatra, especialista em dependência química pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em Ciências Médicas pela URGS, e a doutora Luciana Marques Mesco, médica psiquiatra, especialista em dependência química, nossa diretora do Simers, representante da entidade Alegrete, que atua profissionalmente como membro da Núcleo de Psiquiatria do Simers. Começo aqui, doutora Carla Bica, qual é as perspectivas que nós temos com relação à questão da drogadição nesses próximos anos que se seguem? Bom, nós temos agora um momento muito especial para a dependência química, que é lidar com a cronicidade da pandemia que houve e foi causadora de um aumento do uso de substâncias. Aumentaram muito as substâncias lícitas, né? O álcool, a nicotina e principalmente os benzodiazepínicos, que são medicações calmantes e para dormir e tudo isso. O que chamou a atenção é que as pessoas que aumentaram o seu uso foram, na maioria, pessoas que já usavam as substâncias esporadicamente ou um uso conhecido como social e que tiveram, durante a pandemia, mais acesso à substância e passaram a usar pelo isolamento e por estarem mais em casa, fazer um uso mais contínuo e diário da substância, se tornando dependentes, muitos que não tinham esse problema antes. Nós tivemos uma manutenção do uso de substâncias ilícitas, que nós, ao início da pandemia, acreditávamos que teríamos uma diminuição pelo acesso, por não ter mais festas, por não ter mais aglomerações. E qual foi a nossa surpresa? Que elas se mantiveram. O uso se manteve, então quem usava continuou usando.
né? Não houve diferença. O que nós esperamos daqui para frente é que isso vá bater a nossa porta nos atendimentos. Então, nós vamos ter uma demanda maior de pessoas com problemas decorrentes do uso dessas substâncias, tanto homens quanto mulheres. Também nos surpreendeu que mesmo os jovens, que nós acreditávamos que não teriam tanto, por aglomeração e tudo, não teriam esse uso mais frequente, houve o uso mais frequente. E as mulheres, que é uma população bem específica para o uso de substâncias, também tiveram um aumento, menos que os homens, mas também aumentou álcool, tabaco, benzodiazepínicos e substâncias ilícitas. Só que o que surpreende é que elas aumentaram proporcionalmente mais as ilícitas do que as lícitas. Então, nós teremos problemas com certeza e teremos problemas que vão ser problemas sociais, problemas familiares, muitos problemas de saúde envolvendo outras doenças que não só tão claramente as dependências. Então, vai ter gente que vai ter consequências hepáticas, consequências respiratórias, consequências metabólicas, pressão, obesidade e tudo isso. Então, vai ser um reflexo daqui para frente, nós temos que nos preparar para isso. Vai ter um custo social maior. E com a cronicidade, a tendência é que se mantenha. Perfeito. Doutora Luciana, que representa o Simers, médica psiquiátrica e que vivencia as questões no Rio Grande do Sul, no interior do Estado, nesse momento no interior do Estado principalmente. Como é que estão as políticas públicas com relação ao combate à drogadição? Né? Como é que estão essas políticas públicas? Elas têm sido favoráveis a essa tônica e há uma diferença, há uma dicotomia, uma diferenciação entre as políticas públicas nacionais de combate à drogadição e as políticas regionais estaduais? Então, boa noite a todos. Agradeço aqui a oportunidade de estar falando aqui com vocês, né, representando o núcleo de psiquiatria, do qual eu faço parte, né? E essa é uma grande preocupação nossa do núcleo, né, que nós estamos sempre nessa questão de batalhar com relação aos leitos, né, para tratamento dessas questões, como a Carla falou. Essa demanda de uso de drogas aumentou bastante em quem já vinha com esse problema e até mesmo nas pessoas que não tinham esse problema, né? Então, o abuso, o uso de drogas aumentou bastante. Então, a nossa preocupação é com relação ao tratamento, o que fazer com essas pessoas, né? Principalmente assim no setor público, que não tem recursos, não tem tantos recursos, no sentido assim de uma qualificação dos profissionais, de uma capacitação, uma qualificação e de melhores condições de trabalho para os profissionais e até para atendimento dos pacientes, né? Recursos medicamentosos, o núcleo busca bastante questões no sentido de que, a Carla sabe disso, a gente teve um problema saiu o disulfiram, que é uma medicação que a gente usa e usava muito como recurso no SUS para tratamento de alcoolismo. E nós não temos mais essa disponibilidade. Então, o núcleo de psiquiatria fica no sentido de batalhar essas questões junto ao governo do Estado e junto ao governo federal para que haja uma solução para que possamos, enquanto psiquiatras, enquanto funcionários, enquanto profissionais da saúde mental, buscar soluções para atendimento ao nosso paciente, usuário de drogas e que está sem recurso medicamentoso. Tivemos outros medicamentos que não temos mais disponíveis para prescrever, isso a nível SUS, enfim, né, a nível particular temos, mas aí já fica oneroso e nem todo mundo tem recurso particular de buscar esse auxílio, e acredito que a Carla há de convir e concordar comigo que até mesmo particular a gente fica sem recurso de tratamento no sentido de leitos, muitas vezes precisamos e não conseguimos, pelo SUS nem se fala. Então, a gente luta contra o não fechamento de leitos e contra qualificação, capacitação de profissionais, contratação de profissionais via concursos, processo seletivo. A gente tem uma demanda muito pobre nisso, né? Profissionais se aposentando e
e não há e que não serão repostos, né? Porque não há essa demanda. Não sei se a Carla concorda com isso. Eu acho que a Luciana está trazendo algo bem importante, que assim, nós na dependência química um público muito específico e que requer um atendimento especializado. Então são equipes que são caras de serem treinadas, que precisa muito recurso. Eu já estive envolvida com as políticas públicas de treinamento de pessoal e são recursos demorados, tempo que a gente leva nesse treinamento, e nós tivemos no estado e no país inteiro, mas no nosso estado, por causa da nossa lei estadual também, nós tivemos um empobrecimento muito grande de leitos de equipes de tratamento para substâncias. A lei estadual, então, quando chega a ser aplicada na ponta, ela acaba significando, doutora, uma diminuição de leitos e dificuldade no atendimento, é isso? Nós tivemos uma diminuição importante de leitos, né, que não teve medidas alternativas que compensassem com as mudanças que nós tivemos, e normalmente, né, pelo passado histórico do Rio Grande do Sul, tínhamos aquela ideia de que estruturas paralelas se criariam. No entanto, nosso paciente dependente químico, ele é um paciente muito complicado, por exemplo, para nós colocarmos internados numa unidade clínica ou numa unidade de medicina em geral, saúde geral. O que acontece? São pacientes que passam por síndromes de privação, são pacientes que têm quadros psicóticos, são pacientes que se altera muito o humor. Então, são pacientes que têm momentos de fissura. Então, daqui a pouco é um paciente que levanta do seu leito, pega uma bomba de infusão e sai perto afora para trocar por drogas. Então, é um momento muito especial que nós vivemos, e já pensando nessa demanda que vem com a pandemia e com essa nova publicidade que nós estamos tendo com canabinoides e essa confusão com maconha medicinal e com tudo isso. Então, o nosso paciente psiquiátrico, uma fatia importante dos nossos pacientes psiquiátricos são pacientes complexos para serem tratados num hospital geral. Seria isso, doutora? Normalmente são bastante complexos, porque eles requerem pessoas especializadas para lidar com aqueles quadros de dependência, que normalmente quem vai para uma internação são quadros graves de dependência. Ninguém interna se tem uma dependência leve. Normalmente são pessoas que precisam daquela unidade, precisam daquele atendimento especializado. E nós não temos essa estrutura. Tínhamos muitos que foram fechados, foram adaptados e, com certeza, ficou faltando. Então, nós temos demanda muito maior do que a capacidade de absorver para tratamento, principalmente na saúde pública, né, para as pessoas que não têm recursos, mas também acontece no privado, porque também não tem internação, e o privado, as pessoas que têm recursos financeiros para pagar uma internação, não tem uma internação privada, então termina ocupando, muitas vezes, leitos públicos e tirando de quem não tem recursos. E o grande negócio disso é que são pacientes crônicos, que nem a Carla falou, assim, há uma cronificação, é uma doença complexa, a dependência química é uma doença complexa, e esses pacientes muitas vezes acabam se marginalizando. Então, aumenta a criminalidade por conta da fissura, do não tratamento, altera a parte cognitiva, cerebral, enfim. Então, há uma marginalização, infelizmente, e isso respinga em toda a sociedade. Então, esse não tratamento, esse não cuidado, esse fechamento de leitos e não substituição, enfim, há uma problemática para toda a sociedade. Então, a lei estadual que diminui o acesso a leitos psiquiátricos e que também faz com que os pacientes psiquiátricos, esses pacientes complexos, sejam tratados em hospitais gerais, ela acaba por levar à desassistência, é isso? Nós estamos vivendo muito disso. Nossos pacientes são desassistidos, né? No momento, eu trabalho com pesquisa e tudo, e basicamente eu trabalho com pessoas usuárias de crack
e é um público muito específico. Então, falta muito atendimento, falta muito local para atendimento, e a nossa lei preconiza, parece que quem fez a lei não conhece o trabalho lá na comissão de frente. Quem né? fez a lei não conhece a vida real. Exatamente. Então, se tem uma fantasia de que essas pessoas não precisariam, né? Não precisa disso, Consultório um de CAPS, rua. consultório de rua, um CAPS, mas não, a gravidade, muitas vezes, ela requer um atendimento 24 horas, um atendimento muito especializado, muito específico, para que nós possamos dar para essas pessoas alguma oportunidade deles poderem sair daquele sistema, daquele estilo de vida, ou mesmo daquele grau da doença, de gravidade da sua doença. Então, nós realmente estamos desassistindo nossos pacientes. E, de novo, né, já que eu aproveito falar com o deputado estadual, nós teremos agora uma consequência grave, que a demanda vai aumentar. Nós temos um histórico recente da pandemia, mas essa mudança nesse culto à maconha medicinal. Isso vai aumentar os nossos pacientes necessitando atendimento. Doutora Luciana, qual é a porta de entrada nesse processo da drogadição? Normalmente, o que se sabe que a porta de entrada é álcool, tabaco, maconha, e esse é o processo, né, a própria legalização das drogas, a liberalização, a banalização do uso, né? E, enfim, basicamente isso, né, Carla? A banalização do uso, esse culto de maconha medicinal, enfim, isso é uma... Mas a porta de entrada é álcool e tabaco, creio que tu concorda comigo, né? Sim, o uso inicialmente das drogas começa, em sua média, dentro da própria casa, com drogas de fácil acesso, álcool, tabaco e medicamentos, como os calmantes que a mãe toma para se acalmar e tem na gaveta de casa. E o que me preocupa muito, e tem me preocupado muito, é esse uso de álcool por parte dos adolescentes, como se fosse uma coisa legal, como se fosse normal, tomar porre, beber, misturar vodka com Red Bull e energéticos, enfim. Isso me preocupa bastante. Eles começam muito cedo, ali 12, 13, 14 anos, já estão iniciando nesse mundo, sem falar em droga sintética. Eu não estou nem falando em droga sintética, estou falando no álcool, a questão do cigarro eletrônico, a glamorização do cigarro eletrônico, glamorização desse tipo de droga colorida, com fumacinha, enfim. Né? Então, essas são portas de entrada, sem dúvida. Né? Vocês falaram um pouco, a doutora Carla acho que falou um pouco das repercussões clínicas. E quais são as repercussões psiquiátricas da drogadição, do drogadito crônico? O que pode, por exemplo, uma pergunta que que o público sempre tem, quais são as repercussões da maconha a longo e médio prazo? Quais são as repercussões da cocaína, do crack? Vamos ficar nessas 3 para ter e do álcool, vamos ficar nessas 4 para ter uma ideia. Quais são as complicações psiquiátricas dessas drogas? Bom, as complicações psiquiátricas que nós temos que pensar, iniciando basicamente pelas comorbidades, ou seja, são doenças que são associadas a outras doenças, né? Nós temos mais de uma doença, uma comorbidade. Então, normalmente, os nossos pacientes usuários de substâncias, eles raramente não têm comorbidades. Eles têm alguma comorbidade junto com a substância, ou a substância desencadeia as comorbidades. Então, só isso já é extremamente importante. Por exemplo, a maconha, ela desencadeia, em alguns estudos, 25% dos primeiros quadros de esquizofrenia. Né? Então, o usuário crônico de maconha, ele em torno de 2 anos do primeiro quadro psicótico por maconha, ele desenvolve esquizofrenia. Em torno de 5 anos, se ele tiver um genzinho lá, tal, de uso, ele, depois do primeiro surto psicótico, desenvolve bipolaridade. Então, isso só dentro dos quadros psiquiátricos, que nós temos muitas doenças que começam pelo uso de álcool, de maconha, de cocaína e tudo isso.
No entanto, cada droga tem o seu sintoma e tem os seus riscos. A maior parte das pessoas começa a usar substâncias por prazer ou por alívio. São normalmente 2 clusters. Ou eu uso algo para me aliviar do meu sofrimento, ou dos meus sentimentos, ou para esquecer algum problema, ou eu vou em busca do prazer. Né? Só tem uma droga que os primeiros usos normalmente não são prazerosos, que é o tabaco. Né, que as pessoas ficam dependentes pela insistência, não pelo prazer que ele dá do primeiro uso. Mas aí cada uma tem o seu sintoma. Né? O álcool, ele tem, a partir do momento que eu vou usando e vou usando mais continuamente, ele vai afetando mais áreas da minha vida e vai me causando mais problemas. Vai do básico, que é a intoxicação do momento que eu uso e as coisas decorrentes que acontecem simplesmente por eu estar intoxicada, e aí vai aumentando a gravidade disso com o volume do uso, a continuidade e a frequência. Né? Então, as pessoas, o álcool, a gente está mais acostumado a perceber os sintomas. Né? O uso da maconha, a maconha é uma droga ela é subreptícia. Né? A pessoa começa a usar, ela custa muito tempo a dar problemas, e quando ela dá problemas, então de 8, 10 anos de uso, este problema, a pessoa já está tão envolvida com a substância que já afetou o cérebro e ela já não tem condições de perceber aquilo como um problema. É como, paradoxalmente, assim, uma analogia, é o câncer maligno, né? Aquele que vai tomando conta. Tu não sente nada, não sente. Quando tu sentir, dominou tudo. Está cheio de metástase, não dá mais jeito. A maconha, ela é assim, ela custa dar esses sintomas. E a cocaína também, mas muitas coisas da gravidade se associam ao que a Luciana falou há pouco, que é o quanto a maconha, a cocaína, o crack, vão levando a pessoa à marginalização. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. É uma satisfação. Acho que a gente tem que permear a Assembleia Legislativa de outros eventos e seminários como esse, e principalmente em novas edições, que a gente possa ter a presença, a participação e até o esclarecimento que vocês fizeram aqui aos demais deputados. Obrigado, doutora Luciana Mesco, doutora Carla. Eu que agradeço. Uma satisfação em tê-las aqui. Passo para o Medina. Muito obrigado pela presença de vocês. Na sequência, os debates continuam. Nós vamos ter a presença do doutor Pedro Ferreira, que é um médico psiquiatra. Nós vamos ter a presença da doutora Gabriela Schister e do doutor Fernando Huberti. Os nossos intervalos agora.
Voltamos com o Seminário Setembro Amarelo, Inovações e Propostas para Salvar Vidas. E agora, uma palavra do presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Gabriel Souza. Olá, eu sou o deputado Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É com muita alegria que estamos promovendo esse seminário sobre o Setembro Amarelo, contra o suicídio e a automutilação, e também promovendo a importância do tratamento psiquiátrico para evitar essas tragédias. O tratamento psiquiátrico, que é essencial para esse tipo de paciente, ele tem que ser incentivado pelo Estado na forma das políticas públicas que vão oferecer esse serviço às pessoas que necessitam do mesmo. Os leitos psiquiátricos, por exemplo, a abertura de novos leitos psiquiátricos significa cada vez mais ampliar o atendimento dessas pessoas. Cá para nós, o suicídio e a automutilação, infelizmente, tem se tornado um mal comum no século XXI. E esses transtornos mentais que levam as pessoas a cometer esses atos completamente descabidos contra a sua própria vida e sua integridade física, devem encontrar proteção e prevenção por parte das políticas públicas da psiquiatria. Portanto, contem com o apoio da Assembleia Legislativa. Parabéns, Dr. Tiago Duarte, nosso deputado, que encaminhou, propôs e organizou esse grande encontro. Contem com a Assembleia Gaúcha no sentido de estar ao lado desta causa tão importante para a vida humana. O Seminário Setembro Amarelo, Inovações e Propostas para Salvar Vidas, é uma iniciativa conjunta da Presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, do gabinete do deputado estadual Dr. Tiago Duarte e do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter agora uma roda de conversa que vai debater sobre o impacto psiquiátrico na pandemia e as ações concretas de enfrentamento. Os debatedores são a doutora Carla Bica, que é médica psiquiatra e especialista em dependência química, o Dr. Pedro Ferreira, que é médico psiquiatra e doutor em neurociências, e o Dr. Fernando Berti, que é diretor do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Um bom debate a todos. Muito obrigado, Luciano. É uma satisfação, mais uma vez, estar recebendo os colegas psiquiatras hoje aqui. Dr. Fernando Berti, psiquiatra, presidente, líder do Núcleo de Psiquiatria do Simers, Dr. Pedro Ferreira, médico psiquiatra, doutor em neurociência pela PUC, coordenador do ambulatório de dependência química do Hospital São Lucas da PUC, professor da Escola de Medicina da PUC, e a doutora Carla Bica, que já estava conosco aqui antes, médica psiquiatra, especialista em dependência química pela Universidade Federal de São Paulo e mestre em ciências médicas pela URGS. Doutor Fernando, como é que tem sido essa questão toda vinculada à pandemia e dependência química e como é que tem correspondido às questões vinculadas às políticas públicas na área da psiquiatria? Boa noite, deputado Tiago. Boa noite, doutor Pedro, doutora Carla. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bem, nós temos visto, no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e em tantas outras entidades, agora estamos aí com o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, então a Associação Brasileira de Psiquiatria também está diretamente envolvida nessa preocupação, com muito alerta, com muita atenção, o impacto psiquiátrico gerado pela pandemia, por todos os fatores de alteração na nossa rotina, o impacto econômico, o próprio medo e preocupação com a doença e tantos outros fatores que, obviamente, impactam na saúde mental das pessoas. Acho que é importante pontuarmos que, antes da pandemia, nós já tínhamos um descompasso, uma desproporcionalidade entre a oferta de assistência psiquiátrica e a demanda. E no Rio Grande do Sul não é diferente, não só em relação a leitos psiquiátricos, mas em relação à assistência psiquiátrica. Então, nós temos feito esse apelo desde o início da pandemia aos gestores, que é mais do que nunca o momento de nós fortalecermos e expandirmos a nossa rede de assistência psiquiátrica. Então, temos diversas ações nesse sentido. Mas eu acho que é importante nós ouvirmos o Dr. Pedro, doutora Carla, e especialmente fazendo esse link com o uso de substâncias e com uma temática que tem sido muito discutida também nos últimos meses, que é a questão do canabidiol, a questão da maconha. Me parece que tudo isso está intimamente associado, até porque na pandemia um dos únicos dados mais consistentes que nós temos é que aumentou bastante o uso de substâncias. E a gente sabe que a maconha tem um papel
preponderante também nesse processo entre as drogas ilícitas e temos acompanhado, né, em comparação aí ao contexto de outros países, alguns estados norte-americanos, Uruguai, enfim, as consequências, os desdobramentos, né, da legalização da maconha. Então, acho que o doutor Pedro e a doutora Carla podem continuar a contribuir conosco nesse sentido. Perfeito. Doutor Pedro, como é que o senhor tem acompanhado, como o doutor Fernando Berti comentou agora, a questão da liberação da maconha e o que ela pode ser nefasta para o conjunto da sociedade? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, deputado Tiago. Esse é um tema que tem obrigado. Esse é um tema que tem trazido muita preocupação em termos de prevenção, porque uma banalização, uma facilitação da aceitabilidade do consumo de maconha devido a essa questão de legalização. Quer dizer, quando tu transforma uma substância que é tóxica, que traz um monte de prejuízo, mas ela passa a ser medicinal, quer dizer, a maconha medicinal, isso induz a uma diminuição de percepção de risco por parte da sociedade e também por parte dos médicos. Porque se é uma substância que pode curar, como é que tu vai combater? Ou por que tu vai resistir ao consumo? Se tu é uma pessoa que está imersa numa série de informações divergentes. O que se tem visto é que tem uma grande confusão que, em parte, facilitou o aumento de consumo de substâncias como a cannabis durante a pandemia. E o que me preocupa mais é que tem colegas que dizem assim, que a maconha é como uma feijoada, que tem partes boas, que seria a água que tem ali dentro, o sal, os grãos, os cereais, tal, as verduras, a laranja, e que tem uma parte ruim que seria a gordura saturada, essas coisas todas, né? Fumaça, provocando cânceres, porque tem alguns produtos que são defumados, tipo bacon. Bom, mas não é assim. Isso é uma simplificação de uma condição médica muito, muito mais complexa. Por quê? Porque tem o canabidiol, que seria a parte boa, né? Que seria a verdura, a laranja, o antipsicótico, um composto que anularia a ação psicotizante da cannabis, do THC da cannabis. Só que o canabidiol, isso é uma coisa que está recém começando a ser vista, o canabidiol também pode metilar o DNA. O que é a metilação do DNA? É uma predisposição, por exemplo, para cânceres, ou para má formação. Em ratos aparece isso. A doutora Carla deve estar familiarizada com isso. Assim, se tu metila o DNA de um rato através do consumo de canabidiol, claro que eles usaram doses bem mais elevadas do que os humanos do que está sendo prescrita para humanos. Mas, de qualquer forma, assim, quando tu metila, o que eles viram é que a espermatogênese, quer dizer, a formação do espermatozoide começa a ficar um pouco deficitária. O que se sabe estatisticamente é que aumentou a incidência de autismo nos Estados Unidos, nos 50 dos 51 estados e territórios onde foi liberado a maconha medicinal, inclusive uso recreativo também em alguns estados, e um uso maciço por parte desses que usam maconha medicinal do canabidiol. Então, parece que o canabidiol pode estar envolvido em estudos animais e também em pesquisas epidemiológicas com humanos. Perfeito. Doutora... Tiago, vou interrompê-lo só antes de eu ouvir a doutora Carla. Por que eu acho importante fazermos essa associação? Né? Porque a gente estava conversando aqui sobre o impacto psiquiátrico da pandemia.
Se nós levarmos em conta aquele contexto que eu mencionei antes, que nós já tínhamos esse descompasso entre leitos psiquiátricos, assistência ambulatorial, e que seriam necessárias ações para fortalecer a rede de assistência, a partir do momento em que nós estamos discutindo uma flexibilização do uso de maconha, do uso de alguma substância, uma narrativa que é um falso dilema, né, de se misturar canabidiol com maconha, enfim, é uma narrativa intencional, confusão e reduzir essa percepção de risco. Nós estamos falando de alteração na legislação que gera doença, que gera transtorno psiquiátrico. Se nós precisamos, nesse momento, de mobilização dos nossos parlamentares, federais principalmente, que trabalham essa matéria, para nós fortalecermos a rede de assistência, ao nós discutirmos flexibilização do uso de maconha, nós estamos fragilizando a nossa rede de assistência, porque vai ter mais demanda, vai ter mais doença, vai ter mais transtorno psiquiátrico. Então, essa é uma associação importante entre impacto psiquiátrico da pandemia e essa discussão que está ocorrendo. Mas acho que a doutora Carla pode contribuir mais. E, doutora, a relação da drogadição com o comportamento violento, né? A senhora falou aqui o paciente surtado lá nas comunidades mais periféricas, a gente fala um comportamento, o paciente espiado. Quando ele está espiado, isso há um aumento do comportamento violento das pessoas? Na realidade, estar espiado é um efeito que dá principalmente do uso da cocaína e do crack, que é uma droga que deixa eles mais paranoides, mais com a sensação persecutória, e isso significa o estar espiado na língua de rua, né, na língua de usuários. Então, o que acontece quando eu fico mais desconfiada? Eu fico com um comportamento de maior risco para a violência, tanto para autoagressão quanto para heteroagressão. Então, sim, eu tenho pessoas com limiar mais baixo para agressão. Então, eu vou ter tanto a agressão no ambiente familiar quanto extrafamiliar. Então, aumento bastante. Isso acontece com a cocaína, mas também a gente não pode esquecer que o álcool causa isso. E qualquer estado de intoxicação, mesmo uma pessoa muito intoxicada de maconha, ela está fora do seu nível de consciência normal. Então, ela também fica mais vulnerável para estados de agressão. Todas as pessoas intoxicadas, né? Que a gente perde esse sensório. Então, uma coisa que o doutor Fernando estava comentando, e o Pedro também comentou, que é o quanto nós, né, temos essa dificuldade de esclarecer o nosso povo, e aí talvez os órgãos políticos pudessem auxiliar, que é produzir informação confiável, porque basicamente o que nós temos hoje, nós temos pessoas que confundem maconha, canabinoide, maconha medicinal. Tudo virou um grande saco de gatos, né? O canabinoide é uma partezinha, como o Pedro disse, da feijoada, que ele pode ter algum benefício para medicamentos, mas que as evidências são muito pequenas, são para raríssimas doenças que parece que ele faz. Então, poucas doenças neurológicas, né, tem evidências. A gente não tem. Só que isso se torna uma confusão de termos, que parece que canabinoide é a mesma coisa que maconha medicinal, que é a mesma coisa que maconha. Óleo de maconha, tudo vira a mesma coisa. E não é. A maconha em si, a maconha, o THC, tetrahidrocannabinol, que é a parte que dá barato, que é a parte que vicia, né, que dá dependência, esta tem mais danos do que benefícios, né? Então, quando a gente pensa no extrato de canabidiol, que é feito assim de muito processo laboratorial, para sair um óleozinho, então a gente precisa muita maconha para extrair só um pouquinho de canabidiol. A maconha de rua, ela tem muito pouco canabidiol, que ela tem mais é THC. Então, nós estamos fazendo uma confusão que vai gerar um ônus social enorme. Então, a gente não se dá conta que, mesmo que se ganhe com liberação da maconha, é que nem o cigarro. O que a gente ganha de impostos do cigarro não paga o mínimo do que a sociedade gasta para bancar as doenças relacionadas ao cigarro, as perdas laborais e tudo isso que estão relacionadas. Então, a relação custo-benefício, se nós pensarmos na econometria das drogas, é uma burrice, com todo respeito,
É uma burrice dos políticos aprovarem situações assim. Então, nós estamos dando um tiro no próprio pé. Nós vamos gastar muito mais pensando economicamente para a população, nós vamos gastar muito mais bancando o dano dessas grandes ideias liberacionistas, né, por desconhecermos a diferença, basicamente. Né? É muito mais barato nós importarmos o canabidiol para poucas pessoas que realmente justifica-se o uso, do que a gente ter produção, do que a gente liberar e do que a gente permitir plantar em casa. Isso aí é mito. Então, o que a gente está conversando aqui, resumidamente, com relação à maconha, para a gente ficar bem, fazer uma síntese, a maconha pode provocar deficiência dos espermatozoides, da espermatogênese. Nós podemos ter o primeiro surto psiquiátrico, né? Pode ser uma droga catalisadora disso. Ela está aí vinculada ao comportamento violento e existe um grupo, ainda bem que minoritário, mas ativista no sentido de liberar essa droga para consumo. É isso, doutor Fernando? Exatamente. Acho que o doutor Pedro também poderia contribuir a respeito de um dos quadros, né, que tem sido muito estudado na maconha, que é a síndrome motivacional, né, aquele conjunto de alterações, né, cognitivas, comportamentais, enfim, que nos trazem não só um dano à saúde, mas também um dano econômico muito grande à sociedade, né, doutor Pedro? O que é a síndrome motivacional, doutor Pedro? É a falta de iniciativa. É como se o paciente estivesse cansado, ele procrastina, ele não consegue se envolver em tarefas que exijam concentração da atenção, porque maconha, os pacientes dizem que eles ficam mais relaxados. Na verdade, eles ficam mais desligados, eles ficam mais desfocados. É uma falsa percepção de que maconha é um calmante. Vários pacientes que a gente trata, eu coordeno um ambulatório que atendem centenas de pacientes por ano, e nós vemos que os pacientes, principalmente jovens, assim, dizem, não, eu fumo e aí eu relaxo. Mas, na verdade, o que ele faz, o que esse composto faz, é tirar o foco da ansiedade, tira a ansiedade porque tira o foco. Por exemplo, o cara tem uma prova para fazer, o cara fica despreocupado, fica desfocado, procrastina o início do estudo para a prova, ele vai mal, ele fuma mais maconha e parece que as coisas, para ele, subjetivamente, estão bem. Tem vários estudos que mostram que maconha é uma droga diferente das outras. O doutor Valentim, um professor de psiquiatria aposentado, professor titular da USP, ele diz que se tivesse que proibir uma droga, ele escolheria a maconha. Por quê, doutor? Porque ela causa o início de psicoses, ela está relacionada, às vezes, com o início de bipolaridade, ela facilita o uso de outras drogas, ela diminui a função cognitiva, que é memória, atenção, orientação, então ela pode causar problemas na escola, problemas para conseguir emprego, problemas para manter um casamento, problemas para dirigir um carro, ela altera a percepção de tempo, espaço, o cara fica assim muito relax, assim, vai dar tempo de eu ultrapassar aqueles 4 caminhões dirigindo o meu Fusquinha, 1200, metaforicamente é isso. Aí ele vai e daqui a pouco ele colide. Só que isso aí não é quantificado epidemiologicamente. Ninguém faz exames de dosagem de metabólitos de cocaína e maconha em pacientes que se acidentam. E eles podem se acidentar devido a essas drogas. Então, assim, só para ter uma ideia, você estava falando assim de facilitadores, né? O que está facilitando isso também? Eu li um artigo, a gente está terminando uma revisão sistemática de canabinoides e alterações na metilação de DNA. Tem um estudo que foi publicado na Molecular, que é Molécula em português, quer dizer, uma revista que só estuda molécula, provavelmente a doutora Karen está a par desse estudo. O título começa o seguinte: chegou a nossa vez de ficarmos chapados.
vamos colocar na comida cannabis. Depois eu fui ver os autores. Quem eram os autores? Só tinha um que era biólogo. Um dos autores do Irã era professor de engenharia e economia. O outro era professor de economia e agricultura. E tinha um terceiro e quarto que eram economistas. Então, assim, o pessoal está vendo com uma superficialidade um lucro. Um lucro que parece que no Canadá já não provou na Bolsa de Valores. O bubble, cannabis bubble, assim, bubble green, os caras achavam que iam produzir muitos dividendos tal, para os investidores e não deu certo. Os caras continuam comprando de traficantes. Isso aqui é mais barato, não paga imposto. Então há muita ilusão nisso aí. Excelente. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Fernando. Obrigado, doutora. Passo ao Medina e logo em seguida nós vamos ter um próximo bloco. É isso, Medina? Voltamos para o próximo bloco, daqui um pouquinho, no Seminário Amarelo, Setembro Amarelo, Inovações e Propostas para Salvar a Vida. Esse seminário continua agora no YouTube. Então acompanhe o canal de YouTube da TV Assembleia e você vai poder continuar acompanhando esse excelente seminário que debate justamente sobre o Setembro Amarelo, a questão das políticas de combate às drogas e propostas para salvar a vida daqueles que têm problemas psiquiátricos. Continue no YouTube.
Voltamos com o seminário Setembro Amarelo, Inovações e Propostas para Salvar Vidas. Esse seminário é uma ação conjunta do gabinete do deputado estadual, Dr. Tiago Duarte, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, e do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Esse debate vai discutir políticas de combate às drogas e propostas para salvar vidas daqueles que são adictos. Um bom debate a todos. Obrigado, Luciano. É uma satisfação estar recebendo a doutora Gabriela Schuster, médica psiquiatra, especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, diretora do CIMERS, do Litoral Norte, radicada em Torres agora, onde ela atua profissionalmente e ela é membro do Núcleo de Psiquiatria do CIMERS, assim como o doutor Fernando Berti, assim como a doutora Luciana Mesco. E agradeço também a presença da doutora Carla Bica e do doutor Pedro Eugênio Ferreira. Doutora Gabriela, como é que a Assembleia Legislativa, a partir do Núcleo de Psiquiatria do CIMERS, que a senhora faz parte, iniciou uma frente parlamentar em defesa do Hospital Psiquiátrico São Pedro. O Hospital Psiquiátrico São Pedro é um hospital emblemático no estado do Rio Grande do Sul, é sediado, para o público que nos ouve, nos assiste no interior, ele é sediado em Porto Alegre, tem uma história muito forte no atendimento psiquiátrico. Qual a importância de defendermos o atendimento ampliado no Hospital Psiquiátrico São Pedro? Boa noite, deputado Tiago. Boa noite ao coordenador do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato, Fernando, aos meus colegas. Muito importante tu ter tocado nesse tema, ainda mais depois que a gente ouviu a fala dos colegas antes. E, no momento de pandemia, ficou ainda mais significativa a importância de mantermos leitos. No início da pandemia, muitas unidades foram fechadas ou tiveram os leitos diminuídos. E o Hospital São Pedro, ele é um hospital ainda de referência. Ele é referência para 88 municípios da região metropolitana. Então, esses municípios que não têm atendimento ou que os atendimentos não são suficientes, os pacientes são encaminhados para o Hospital Psiquiátrico São Pedro. Além disso, ele é o hospital de referência para a internação de infância e adolescência, é a única unidade de infância do Estado, e também é um hospital de referência para atendimento de dependência química. Como nós vimos, existe uma falta de leitos para a internação desses pacientes. Então, o núcleo do sindicato médico, o núcleo de psiquiatria, viu a necessidade da gente atuar junto à Assembleia Legislativa, junto ao senhor, pedindo que se desse uma atenção maior ao Hospital Psiquiátrico São Pedro, que vinha não recebendo essa atenção da Secretaria da Saúde do Estado. Então, começamos essa luta. A partir desse movimento, a gente conseguiu fazer reuniões mensais com a Secretaria da Saúde para tratar desse assunto. Então, a frente parlamentar foi instaurada. E a gente tem feito alguns avanços, e um deles foi a reabertura dos leitos de infância e adolescência. 25 leitos que foram reabertos, uma unidade que estava fechada, passou por reformas. Então, realmente foi muito importante esse momento. A gente continua essa luta, Na realidade, a gente precisa ainda que abra a unidade de dependência química, que também é bem importante. A gente tem trabalhado nisso e esperamos que esses avanços aconteçam. Doutora Luciana, a senhora fez formação lá no Hospital Psiquiátrico São Pedro, Como é que foi isso? Quais as experiências, as lembranças que a senhora tem dessa formação, doutora? Então, eu costumo dizer que eu tenho um carinho muito especial pelo São Pedro. Fiz a minha formação há alguns bons anos lá. Ele sempre foi um hospital referência na psiquiatria. Inclusive, eu conheci a Carla Bica lá, que também fez formação lá, Carla? E é um hospital muito querido, muito importante, muito necessário, como a Gabriela falou. Nós tínhamos leitos femininos, masculinos, era referência e é referência ainda na infância e na adolescência. Então, eu fiz toda a minha formação psiquiátrica lá. E passei por todas essas alas, inclusive pelo IPF, fazia parte da residência o Hospital Psiquiátrico Forense, que hoje em dia também está sofrendo
problemas, está com precarização de recursos, está com precarização de pessoas e enfim, está desfalcado, de fato, assim como o nosso querido São Pedro. Então, nós precisamos de leitos, manter esses leitos e, se possível, mais leitos. O Hospital Psiquiátrico São Pedro sempre foi referência na dependência química, tinha uma ala de dependência química, lembra, Carla? Super importante, super eficaz, com uma equipe capacitada e qualificada, que é isso que nós do núcleo lutamos, assim, pela qualificação, pela capacitação, por profissionais, por concurso, né, por forma de contratar, porque o pessoal se aposenta e não é reposto. Doutora Carla, qual é os perigos? Agora vem uma onda aí de desinstitucionalização. Qual é os perigos dessa desinstitucionalização dos pacientes? Eu acho que essa é uma excelente pergunta, porque eu acho que, de novo, falta muito a vivência das pessoas da realidade. Eu fui residente de São Pedro, né, há exatamente 26 anos. Não era para contar. Tá bom. Eu sou bem mais velha que ela, né? Então eu fiz bem antes dela. E quando eu fiz residência no São Pedro, algumas coisas, foi logo no início do movimento da desinstitucionalização, e algumas coisas ainda existiam no São Pedro. Então, nós tínhamos ECT, que é uma raridade hoje em Porto Alegre, é dificílimo conseguir um ECT privado, público, o que for. Lá nós tínhamos ECT e nós tínhamos atendimentos muito bons. Nós tínhamos um centro que nós tínhamos neurologistas, nós tínhamos ginecologistas, nós tínhamos cardiologistas, médicos clínicos, fisioterapia, tudo lá dentro. Então, o nosso paciente não precisava sair de lá para ser bem atendido. Era uma residência muito completa, né? Tínhamos tudo lá dentro. Então, eu fiz uma residência excelente e eu brinco, acho que até na campanha do Simers para o São Pedro, eu brinquei que o meu sonho de consumo seria ser a Eva Sofer do Hospital Psiquiátrico São Pedro, né? Então, esse é o meu sonho de consumo. Me deixem ser a Eva Sofer do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Porque lá nós tínhamos tudo, né? E tinha uma excelente formação de álcool e drogas, né? Então, este é um problema que nós temos com a desinstitucionalização. Há muitos anos, e acho, meu marido, que é psiquiatra também, o Carlos Salgado, fez formação no São Pedro, e ele tem uma reportagem que ele escreveu há muitos anos, porque nós fomos morar na Protásio Alves, e há muitos anos ele escreveu o manicômio da Protásio Alves, porque nós encontrávamos nossos ex-pacientes do São Pedro, moradores que a gente conhecia limpinho, dignos, arrumados, nós encontrávamos nus na Protásio Alves, a gente ajudava-os, a gente parava o trânsito para eles não serem mortos, Então, foi um sofrimento muito grande que ele fez uma crônica para 0 Hora sobre isso, né? O hospício da Protásio Alves. Então, isso é resultado da desinstitucionalização. Tem pessoas que precisam de um tratamento mais integral e tem gente que realmente tem dificuldade, até por falta de apoio social. Tem outras coisas que influenciam para um paciente precisar ter um lugar que ele fique mais tempo, que ele resida, ou que tenha mais recursos para eles, né? Então, o desconhecimento aumenta a desinstitucionalização, mas nós não estamos ajudando os pacientes. Às vezes, a gente está atrapalhando, prejudicando ou aumentando a gravidade da sua doença. Então, esse é um movimento muito perigoso e, de novo, acho que ele foi feito por pessoas que não estavam acostumadas a trabalhar com pacientes graves. Doutor Pedro, o senhor que é coordenador do ambulatório de dependência química da PUC, qual é o papel do Hospital São Pedro dentro do sistema de saúde de Porto Alegre? Muito boa pergunta. Eu estava escutando a doutora Carla, que tem essa vivência, né? Eu também, eu fiz a minha residência há muitos anos na PUC, quando não tinha nem o hospital, só tinha ambulatório. Depois, quando eu estava terminando a residência, surgiu o hospital. Para a gente conseguir criar uma unidade de dependência, de internação de pacientes psiquiátricos, independente se eram dependentes de droga ou não, foi muita
uma luta muito árdua. Foi o doutor Manuel Albuquerque, o doutor Iracema, que capitanearam isso, porque as pessoas tinham preconceito. Agora, a gente não pode culpar só a nossa realidade brasileira. É que nos anos 70 começou a ver, quem se lembra do filme Estranho no Ninho, sabe do que eu estou falando, que o hospital seria um local de tortura, uma desumanização da pessoa humana. E isso começou a pegar força no mundo inteiro e o Brasil seguiu essa ideia, que parecia uma ideia muito cativante assim no início, né? Foi uma época que estavam começando a estudar antipsicóticos, que seriam comercializados só 10 anos depois, e começaram a achar que tinham resolvido tudo com os antipsicóticos, que a gente poderia manter esses pacientes em nível ambulatorial muito bem. O problema é que aconteceu que poucos desses pacientes tinham acesso aos antipsicóticos de última geração e, por outro lado, eles precisavam de cuidados psicossociais, que não se resolvia só com aportes farmacológicos. E o que aconteceu aqui no Ocidente, não só no Brasil, foi aumento de violência, aumento de sofrimento dessas pessoas. Algumas já não tinham mais nem família. Nós fizemos uma pesquisa agora com moradores em condição de rua, no Instituto do Cérebro, lá com crack, e eu pude ver, a maior parte desses pacientes, a gente não tem nem o contato de um familiar para saber se eles recaíram ou não, para fazer um acompanhamento pós-alta. Então, houve uma coisa perversa que resultou nesse outro filme, que foi o Coringa, onde acabaram com a institucionalização, com apoio financeiro para aquisição de psicofármacos, de antipsicóticos, e foi aquela tragédia que a gente viu no filme, a mãe psicótica, o filho psicótico, e não era visto por nenhum médico. No filme ele é visto só por assistentes sociais, por pessoas que não entendiam de psicofármacos, nem de capacidade de intervir agudamente, e foi havendo uma sucessão de violências que poderiam ser evitadas se tivesse um leito para institucionalizar ou para tratar durante algum tempo até o sujeito sair da crise, né? Então, a minha ideia é que o São Pedro representa, iconograficamente, uma oportunidade para milhares de pessoas que agora estão desassistidas. Posso só favor, complementar, doutora. Tiago, que essa desassistência é o que eu costumo dizer que gera a marginalização e que pode gerar a criminalização e respinga em toda a sociedade. Doutor Fernando, qual é a importância da frente parlamentar em defesa do São Pedro? Por que o núcleo de psiquiatria do Simers, por que o Simers acabou propondo isso para a Assembleia Legislativa? É uma importância gigantesca, né? Na verdade, São Pedro está também intimamente associado com o surgimento do núcleo de psiquiatria do Simers, né? Nós já tínhamos a ideia de criarmos uma estrutura específica dentro do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul para tratar sobre temas que dizem respeito à defesa da psiquiatria e saúde mental, né? Com estrutura, com equipe próprias, como temos feito. Mas o nível de precarização do São Pedro e os fortes rumores naquele momento, até mesmo sobre um fechamento, uma redução de leitos que já estava acontecendo, catalisaram a criação do núcleo de psiquiatria do Simers. E a nossa primeira ação foi uma campanha de valorização do São Pedro. Nosso objetivo era mostrar para a sociedade a importância, o papel que o São Pedro teve, mas tem ainda hoje, como um hospital de referência para mais de 80 municípios no nosso estado, um hospital com áreas especializadas e muito raras, como infância e adolescência, dependência química. E nós, a partir disso, tivemos o teu apoio, né, Tiago? Um apoio muito importante, fundamental para a criação dessa frente parlamentar, o apoio do Ministério Público, né, doutor Inglacir, Ministério Público da Infância e Adolescência, a doutora Liliane Dreyer, pelo Ministério Público Estadual, conseguimos instituir esse grupo de trabalho com a Secretaria Estadual de Saúde e mesmo com muitas dificuldades de legislação, econômicas, burocráticas, nós conseguimos avançar. Então, tivemos reabertura de 25 leitos de infância e adolescência, já há um cronograma para a reabertura da unidade
unidade de dependência química. Temos uma perspectiva no primeiro semestre do próximo ano de um concurso repondo 20 médicos psiquiatras e 30 médicos, contando todas as especialidades para o São Pedro. Então, estamos avançando, mas esse processo de redução, uma tentativa de redução de leitos, de redução do tamanho do São Pedro, tem tudo a ver com um contexto, nas últimas 3, 4 décadas, no país em que se demonizou o leito psiquiátrico, né? E foi um contexto muito mais político-ideológico do que uma análise técnica sobre a saúde. Então, agora, felizmente, nós estamos vivendo uma inflexão e a desinstitucionalização também está inserida nesse processo. É claro que o cenário ideal é que os pacientes estejam com as suas famílias, enfim, mas não tendo uma rede de suporte. É melhor que esses pacientes estejam numa instituição como São Pedro ou estejam totalmente marginalizados. Esse é o questionamento. Inclusive, quando houve uma desinstitucionalização em massa no São Pedro, nós tivemos períodos desse, né? Alguns pacientes que não tinham nenhuma condição de viverem sozinhos, de viverem não tutelados, foram assassinados, foram atropelados, né? Nós observamos isso até naqueles enviados, por exemplo, para o Hospital Colônia de Itapuã, né? Então, realmente, isso é um preconceito com a psiquiatria, não é isso, doutor? Isso, e a gente pôde ver na visita que fizemos ao hospital, né? Era um dia frio, de inverno, chuvoso, e nós visitamos a ala tinha uma ala de moradores ainda. E a gente... era claro ali que aquelas pessoas estavam muito bem assistidas. Eu não via nenhuma situação que fizesse a gente pensar que aquela situação pudesse ser degradante. Eram pacientes que não tinham mais como viver com suas famílias e estavam muito bem atendidos. Elas estavam fazendo, não sei se o senhor lembra, estavam fazendo podologia, estavam fazendo várias atividades, né? Então, o cuidado com esses doentes crônicos que não podem mais ser atendidos em suas casas, e muitos não poderão, às vezes porque não têm família, ele é muito importante, né? Às vezes me parece, doutora Carla, que se tem um certo preconceito com a psiquiatria, não é isso? Eu acho que aí vem aquele termo cunhado, né, para a psiquiatria nos últimos tempos, que é a psicofobia, né, que parece que... eu acho que isso remonta muito aí dos tempos que nós já tínhamos a nau dos insensatos, né, que graças à Pinel parou de existir, então pegavam todas as pessoas com transtornos mentais, botavam na nau e largavam a mar aberto. Por quê? Porque a sociedade não convivia com essas pessoas, não via o problema e as pessoas eram mandadas embora da sua comunidade e pronto, acabou o problema. E parece que a desinstitucionalização é a reedição da nau dos insensatos, só que a gente joga na rua, joga em condições péssimas e, pior, muitos casos que a gente sabe que aumentou a desinstitucionalização, o atendimento psiquiátrico e foram mais pacientes encaminhados para presídios, né? Porque são pacientes que não têm recursos ou se metem em confusões e tudo e eram presos. Então, esses recursos que a comunidade não dá para os seus doentes, por dificuldade ou por negação do problema, ou por não querer ver o problema, ou simplesmente por ter fobia de pessoas doentes mentais. Então, esta é a gravidade, eu acho que essa mudança tem muito isso. Se não tem problemas mentais, se a gente não enxergar o problema, se não vê, esse problema não existe. Isso é negação, né? Estamos negando um problema social muito grave. O que eu tenho escutado de alguns colegas psiquiatras, não sei quem pode comentar isso, é que nós temos os neomanicômios hoje em dia, que são os presídios, né? Então, as pessoas não são tratadas da sua dependência química, por exemplo, da sua patologia psiquiátrica, acabam tendo um comportamento violento ou acabam utilizando abusivamente as drogas e acabam sendo punidas na justiça por isso e acabam indo para presídios. Então, se nós não tratarmos adequadamente os nossos pacientes psiquiátricos, nós vamos ter que construir mais presídio. Não parece para vocês isso? Fernando? Certamente, né? Nós temos também essa preocupação e, claro que não é um sistema prisional, é um sistema de assistência em saúde também, que é o Instituto Psiquiátrico Forense. Se nós não fizermos assistência, se nós não investirmos na atenção psiquiátrica, nós vamos ter que investir em presídio.
Com certeza. A diferenciação que eu estava fazendo é a respeito do IPF, né, que não é um sistema prisional, é um sistema também, deveria ser, né, de assistência em saúde, mas pelas anormalidades estruturais tem se tornado muito mais uma instituição com um aspecto punitivo do que propriamente de tratamento dos pacientes, né? E os médicos lá, os profissionais, têm enfrentado muitas dificuldades. Tem sido também um dos focos da nossa atuação, principalmente através do Dr. Rogério Cardoso, que foi, inclusive, diretor do Instituto Psiquiátrico Forense e faz parte do Núcleo de Psiquiatria. Hoje, infelizmente, não pode estar conosco. Agora, quanto aos presídios em si, sem dúvida, né, uma altíssima incidência ali de pacientes com transtornos psiquiátricos, né, e há uma consequência, claro, alguns grupos de transtornos psiquiátricos, como a doutora Luciana mencionou, se manifestam do ponto de vista comportamental, né, se não bem manejados, não bem tratados, alguns transtornos de personalidade, transtorno de personalidade antissocial, transtorno por uso de substâncias, a própria patologia dual, né, que seria o transtorno por uso de substâncias com algum outro transtorno psiquiátrico. Enfim, diversos quadros podem, sim, ter como desdobramento essa questão criminal. Deixa eu te contar, eu atendi uma vez uma situação que é um exemplo claro disso que a gente está conversando, dessa questão de daqui a pouco ter que aumentar o número de presídios. Um rapaz que esquizofrênico acabou se envolvendo com o tráfico, assim, mas ele não tinha nem ideia direito do que ele estava fazendo, acabou preso e foi para um presídio. E, passado algum tempo, a juíza avaliou a situação dele, não sei exatamente como foi, e resolveram mandá-lo embora, porque viram que ele não tinha condições e ele foi mandado para esperar um leito psiquiátrico. E aí eu fui chamada para atender uma situação em que uma família que não tinha a menor condição de dar suporte para aquele rapaz, eram pais idosos, ele era o único filho. Ele estava dentro de casa, em surto psicótico, e esperando um leito, mas como não existia uma ligação entre essa saída do presídio para essa internação, ele ficou meio perdido e não recebeu assistência. Então, era um paciente que não tinha o menor cabimento ele estar no presídio e ele tinha que estar em tratamento. E o risco dessa desassistência, né, o que eu digo assim da criminalização, marginalização, é desses pacientes se transformarem em moradores de rua, né, porque pobrezinhos, coitadinhos, sem assistência médica, sem recursos, sem medicação, ficam moradores de rua, perambulantes, andarilhos, né? Doutor Pedro, o que me preocupa muito em Porto Alegre é a questão também da porta de entrada em psiquiatria, né? Nós temos aí o pronto atendimento psiquiátrico no IAPI, o pronto atendimento da Cruzeiro, e os pacientes, muitas vezes, nessas estruturas, acabam internados no chão, passando dias no chão, pela dificuldade que se tem em leito psiquiátrico. Como é que se poderia avançar nesse sentido? Quais são as suas sugestões para a gente melhorar o atendimento, principalmente aos dependentes químicos, e poder dar uma assistência mais adequada? Deputado Tiago, eu acho que você já começou, né? Quando se começa a ter informações científicas de que o resultado da diminuição de leitos é perversa para a sociedade, não é só para o paciente, é para o entorno do paciente. O paciente nunca está sozinho. Ele tem família, ele tem amigos, ele tem, às vezes, até emprego, e ele começa a sofrer. E o sofrimento dele aparece muito no comportamento agressivo, ou no aumento de consumo de substâncias. Quer dizer, se a gente sensibiliza a sociedade de que é uma relação custo-benefício desfavorável para a sociedade, diminuindo o número de leitos, isso já é um início para haver uma mobilização, para um desvio de verba para esse fim, e com isso a sociedade se beneficia. Não é só o paciente que deixa de sofrer, a sociedade também sofre, com uma pessoa em condição de morador de rua, causando distúrbios, sofrendo, fazendo os outros sofrerem, agredindo, aumentando o consumo de álcool e drogas. Então, eu acho que esse fórum, para se debater esse tema, que parece que tem já um início de modificação favorável à volta de leitos, isso, ontem, o doutor Antônio Geraldo
já na abertura do Congresso aventava isso, essa coisa perversa de se diminuir milhares de leitos no Brasil, a ponto de ficarem uma população de 200 milhões, só 3 mil leitos psiquiátricos públicos. Isso tem que começar a ser modificado. E esses debates, eu acho que podem fazer o que aconteceu com o tabaco. Para cada dólar que o governo arrecadava imposto, ele gastava 4 dólares no tratamento dessas pessoas. E aí começou a haver uma repressão ao consumo de tabaco e deu no que deu. Já está bem melhor do que há 20 anos atrás. Acho que vai acontecer isso se a gente persistir nessa luta. Muito obrigado. Obrigado, doutora Carla Bica. Obrigado, doutor Pedro Eugênio Santana Ferreira. Obrigado aí a doutora Gabriela Schuster, a doutora Luciana Mesco e ao doutor Fernando Berti. E nós retornamos daqui a pouco, depois de um breve intervalo, para as conclusões finais e a nossa roda de conversa final. Muito obrigado.
Um bom debate a todos. Obrigado, Luciano. É uma satisfação, agora nesse último bloco, recebi aqui o coordenador do Núcleo de Psiquiatria do CIMER, o Dr. Fernando Berti. Recebi aqui a doutora Englacir Dornelles, que representa o nosso importante Ministério Público Estadual, ativo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Recebi o doutor Antônio Geraldo, psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, e recebi aqui também o doutor Cláudio Martins, nosso vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. É uma satisfação poder estar recebendo todos. Doutor Antônio Geraldo, como é que tem caminhado as questões legais com relação à psiquiatria e quais têm sido os entraves que o senhor tem observado no que se refere às leis para o atendimento psiquiátrico? Bom, é um prazer estar aqui com o nosso digníssimo deputado. Eu vou te dizer o seguinte, nós estamos numa situação muito triste, porque a Lei 10.216, que eu, inclusive, trabalhei muito com essa lei, eu ajudei muito na construção dessa lei, infelizmente, ela tem um ponto que ela falha. Um único ponto. É porque essa lei não traz em si as penalidades pelo não cumprimento da lei. Com isso, ela se tornou muito mais uma diretriz do que, na verdade, uma lei no sentido de que possa cobrar e que as pessoas sejam obrigadas a cumprir, porque se não cumprirem, elas serão punidas. Infelizmente, na nossa cultura, quando não há a punição, não há mudança. E nada acontece como se deveria acontecer. E muitas leis estaduais burlam a Lei 10.216, o que é completamente fora da realidade jurídica. Se a gente quer que funcione adequadamente, as leis estaduais, elas devem seguir a diretriz maior, que é a Lei Federal 10.216. Essa lei, ela traz no seu bojo características muito boas, colocações importantíssimas, que se essa lei fosse seguida, nós realmente teríamos assistência psiquiátrica digna para o povo brasileiro. Nós não temos. Mas como que eu posso afirmar que não tem? Olha, meu deputado, a partir do momento em que nós vemos que 12% da população carcerária são de doentes mentais, eles não deveriam estar ali. Os presídios se tornaram os novos manicômios, completamente inadequado. Não há política para a população carcerária. Em não tendo política para a população carcerária, o que esses pacientes, porque são pacientes, estão fazendo dentro dos presídios? E pacientes que não tem ninguém por si, deputado. Ninguém. E não tendo ninguém por si, eles viram o quê dentro desses presídios? Quem vai defender, inclusive, a saída deles? Até porque as famílias se escondem, porque não os quer mais. Ah, mas o doente mental é perigoso. O doente mental tratado não é perigoso. Por quê? Porque ele estando tratado, ele tem noção do caráter ilícito do ato criminoso. Só que os doentes mentais não tratados cometem pequenos ilícitos e acabam indo parar dentro dos presídios, tornando, então, os presídios os novos manicômios. E o pior de tudo isso, 95% da população que comete violência, que comete crimes, não são doentes mentais. Os doentes mentais, eles são mais agredidos do que agressivos. Agora, o doente mental não tratado, que comete esses pequenos ilícitos e que acabam indo parar nas prisões, isso fica por anos. E não tem para onde ir, inclusive depois que acaba o período de cumprimento de pena deles. Ou alguns ficam ali, podendo ter situações de redução de pena e tudo mais, mas isso não acontece. Enfim, nós temos hoje uma desassistência
que já perdura cerca de 30 anos dentro de um sistema, de uma política nacional de saúde mental ruim, e isso independe de governo, e teria que ser diferente, porque tinha que ser política de Estado. E nós não poderíamos ter esse tipo de existência de algo que é baseado em ideologia, não em ciência. Todo o sistema hoje de saúde mental está sendo mudado agora, há pouco tempo, depois da portaria 3588 de 2017, ela tem uma proposta de mudança, mas os municípios e os estados, por total desinteresse com o doente mental, não implantam essa portaria. Essa portaria, onde a base é o sistema ambulatorial, não é o sistema hospitalar, não é esse sistema chamado capcêntrico, que só existe no Brasil, não existe em nenhum outro lugar do mundo, e que teve origem no sistema falido da Nicarágua, onde não tinha nem psiquiatras, nem psicólogos. Esse absurdo vem perdurando em nome de falácias e burlar a Lei 10.216, que cometem o estelionato de dizer que é Lei Paulo Delgado. Nunca foi, porque o PL do ex-deputado Paulo Delgado, ele foi rejeitado no Senado. E ele foi rejeitado porque a comunidade brasileira não aceitava aquele absurdo. Mas ele teve o irmão que se tornou o coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde e implantou o que foi rejeitado no Senado através de portarias do Ministério da Saúde, burlando a lei, inclusive mentindo, cometendo esse estelionato de dizer que a lei é Lei Paulo Delgado. É um substitutivo do senador Petrônio Portela e que é maravilhoso. Se a lei fosse cumprida, nós teríamos uma política de saúde mental digna, adequada para a nossa população, que a base tem que ser o sistema ambulatorial. Sabe por quê, deputado? Porque no sistema privado é assim. No sistema privado, é o sistema ambulatorial que funciona. E nós temos uma psiquiatria de primeiro mundo. E os mesmos psiquiatras e psicólogos que atendem no sistema privado, atendem no sistema público. E por que não é bom? Porque o sistema de gestão pública ainda é muito ruim, está muito aquém daquilo que nós precisamos. Doutora Englacir, e como é que a senhora está vendo, a partir do dinamismo do Ministério Público, o atendimento às crianças e os adolescentes aqui no Estado? Boa tarde, agradeço o convite e gostaria de acrescentar aquilo que o doutor Antônio Geraldo falou. Na realidade, essa portaria, se ela virasse lei, era muito importante que ela virasse lei, porque ela estaria equiparada ou complementando a lei principal, a lei da reforma psiquiátrica. Mas no momento que ela é uma mera portaria, ela pode sair a qualquer momento e não passa pelo legislativo, e isso é muito prejudicial. Mas, chegando no nosso ponto específico de crianças e adolescentes, agora, na pandemia, as pessoas tiveram a ideia do que é o colapso do sistema. E há muito tempo me dói dizer que é verdadeiro, que nós já vivemos esse colapso do sistema na questão da internação de crianças e adolescentes, principalmente portadores de transtorno mental. Porque leito de dependência química se acha mais fácil, mas na hora que eu tenho uma jovem adolescente numa tentativa de suicídio, uma autolesão, situações de transtorno, crianças autistas, adolescentes autistas, não tem onde colocar, simplesmente não existe a vaga. E nós temos uma legislação estadual que proíbe a criação de outras vagas. Ela vai em um contraponto com a lei federal, que é posterior, que poderia muito bem ser considerado revogado o dispositivo da nossa lei estadual, que é anterior, e ele não foi, até hoje, nunca mais revisado. A própria lei estadual refere que deveria haver uma revisão dela, e não aconteceu nunca isso. Nós já estamos há mais de 25 anos esperando essa revisão, quando a própria lei dizia que deveria ter sido revisada em 5 anos. E nós estamos vivendo isso, crianças e adolescentes sem lugar para ser internado. Eu já recebi ligação de médicos, colegas dos senhores,
me pedindo assim, pelo amor de Deus, eu pago, eu quero pagar, eu quero internar meu filho porque ele está em surto, eu preciso que ele seja atendido. E não existia vaga. Nem que quisesse, não existe a vaga em Porto Alegre, que é uma capital, não existe a vaga de leito privado para criança e adolescente. Nós só todos contam com só vagas públicas, vagas do SUS. Então, mesmo aquele que poderia custear, ele não tem onde colocar o filho. E já ouvi relatos de deixar o filho em casa amarrado porque não tem lugar para ir. Está em surto e não tem, fica todo mundo esperando. Muitas vezes as mães cansam de ficar esperando uma vaga no pronto atendimento e vão para casa, porque tem um filho pequeno que ela conseguiu que alguém ficasse algumas horas, mas não consegue ficar 2, 3, 5, 10 dias esperando uma vaga, e a casa lá abandonada, os outros filhos lá, às vezes o pai doente, a mãe doente, porque a pessoa não consegue se dividir. E antes, em Porto Alegre, não precisa dizer que é muito tempo. A coisa de 3, 4 anos atrás, era no consultório do PAN3 que as crianças e adolescentes ficavam deitadas num colchão no chão. Essa é a nossa realidade. Esse é o colapso da saúde mental de crianças e adolescentes em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Então, quando falam que o São Pedro deveria ser extinto, eu não posso concordar com isso, na medida em que é uma formação de psiquiatria para crianças e adolescentes, é o lugar que tem uma formação excelente e que tem um espaço que possa atender dignamente crianças e adolescentes. É triste isso, né, doutor Antônio Geraldo? Olha, deputado, eu ouvi a digníssima doutora aqui em Laci, me deixa muito feliz de ouvir o que ela está falando e muito triste. Sabe por quê? Houve pouco tempo atrás, doutora, uma mãe foi presa em Brasília porque ela amarrou o filho, doente mental. E aí o delegado apreendeu, mas aprendeu assim, com dor no coração. E aí foi entrevistá-la, como é que a senhora amarra o filho? Amarrei, amarro, amarrarei. Porque deixá-lo morrer é que eu não vou deixar. E ninguém sabe o que eu passo com um filho nessas condições, tentando suicídio, um dia atrás do outro, e dependente do crack. A hora que eu sair daqui, eu quero saber para onde eu vou levar meu filho. Se não tiver onde levar, eu vou amarrar, porque ele não pode morrer. E quantas noites sem dormir fica uma mãe dessa, em uma família assim, com um filho que tentou se matar e ele não tem onde colocar? Como é que fica sem dormir dias e noites em volta de um filho porque não tem onde colocar? Perfeitamente. E tem uma coisa, deputado, que é importante dizer, já que nós estamos falando aqui do Setembro Amarelo, onde eu tenho o prazer de ser o coordenador nacional dessa campanha, e o desprazer de dizer que, se nós temos o Rio Grande do Sul como um dos estados campeões em suicídio, é preciso pensar o motivo. Sabe qual é o motivo? Assistência psiquiátrica inadequada. Porque a partir de que nós saibamos que praticamente 100% daqueles que suicidam é porque tem doença mental, e as pessoas estão suicidando muito, é porque não têm acesso ao tratamento. Não tem o tratamento adequado. E olha só o que eu vou dizer para a senhora. A segunda maior causa de morte entre 15 e 34 anos de idade é por suicídio. Segunda maior causa. Nós temos centenas de diagnósticos em medicina de causas de morte, de óbito. A segunda de suicídio. A OMS diz que 90% dos suicídios são preveníveis. E nós estamos deixando morrendo. O que aconteceu nos últimos 30 anos? As mortes por cânceres caíram. Por AIDS, caíram. Por leucemia, caíram. Por várias doenças que acometem crianças e adolescentes, as mortes caíram. E no suicídio? Cresceram. As mortes estão crescendo. O público infanto-juvenil é o maior índice. E, infelizmente, exatamente, é essa a realidade. Em relação às condições ali de atendimento
Ministério Público entrou com uma ação civil pública e conseguimos melhorar as condições ali do atendimento no PAN3. Em relação aos leitos psiquiátricos, nós temos um inquérito civil em tramitação também para ampliação de leitos. Mas nós temos essa resistência de pessoas que entendem que estamos tentando fazer voltarem os manicômios como eram antigamente, quando, na realidade, não é isso. A realidade é a gente ver um pai e uma mãe desesperados, um filho doente e não tem aonde recorrer. Mesmo. Então, mesmo esse caso que eu referi, que era um médico, ele disse assim, eu queria pagar, eu queria colocar ele na Pinel, mas não existe a vaga para adolescente. Doutor Cláudio, será que não existe uma glamorização dessa questão do suicídio por alguns setores, principalmente entre os adolescentes? Bom, aí nós temos todos uma questão também vinculada às redes sociais e que acabam também impactando, mas eu não queria deixar de perder o gancho nessa questão assistencial. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Hospital Psiquiátrico de São Pedro quando ele chegou a ter 4.500 pacientes. Isso lá nos idos de 1980. E aí houve todo um sucateamento, né, do processo hospitalar e que gerou muito dessas distorções que a doutora estava comentando, da ideia, quando se fala de manicômio, está se falando de situações que ninguém deseja, né? Realmente, eu era o único médico para uma unidade de 160 pacientes. Obviamente que aquilo não era um atendimento adequado, o que era possível na época. O que se faz? Não é fechar, é investir para qualificar, melhorar condições físicas, recursos humanos. E aí, nesse trabalho, o que é o nosso retrato aqui na nossa capital? Não só aqui, né, em todo o Brasil, é cada vez mais a ampliação de moradores de rua, as cracolândias variadas. Aqui em Porto Alegre não tem uma cracolândia porque ela é diversificada. Agora, ali mesmo, na saída ali para Castelo Branco, já tiraram, toda vez tiram um grupo, passam uns dias, retorna outro grupo, né? Porque não são assistidos, né? Não é uma questão só de higienização, retirar, porque não há essa política adequada, né, de investimento contínuo, como o nosso presidente Antônio Geraldo comentou, que não é questão de um governo, de uma secretaria que assume, mas uma política sistemática de Estado que possa dar guarida a toda essa população nós sabemos que as taxas de transtornos mentais elas são mais ou menos universais nas diversas psicopatologias. A gente não vai deixar de ter 1% de pacientes esquizofrênicos, 10% da população adulta de pacientes aditos, e assim por de transtorno do humor. Cada um tem a sua prevalência, e isso aí vão ter que ter uma programação. O que acontece? É que quanto mais não se assiste, essas pessoas agravam e, por conseguinte, amplia o risco de suicídio. Quando tu falas da glamorização do suicídio, impacta justamente aquelas pessoas mais vulneráveis, as que não têm condições de percepção de risco ou de juízo crítico das situações onde é estimulado esse perfil de situação. Doutor Tiago, eu só queria acrescentar, a lei estadual, nossa, ela teve o seu valor naquela época, uma época que realmente não se tinha acesso, às vezes, ao que acontecia dentro dos ambientes. Hoje em dia, eu acho que é uma falácia falar em que estamos voltando aos manicômios e que muitas coisas acontecerão escondidas lá. Hoje em dia, se sabe que com uma câmera de celular se mostra qualquer coisa que está acontecendo o tempo inteiro. E, em muitos lugares, já existem câmeras nos locais de trabalho, as pessoas estão convivendo com isso. Então, não é esse argumento que vai fazer com que se impeça, hoje em dia, a dar um tratamento digno, num local adequado e com uma estrutura certa, correta de atendimento. Isso não seria o motivo, dizer, não vai saber, vão maltratar lá dentro, como era nos idos tempos. Aquela lei, naquele momento, ela teve o seu valor. Hoje, ela está totalmente anacrônica. Ela não serve mais para a nossa sociedade, porque, na medida em que tu impede que a pessoa tenha acesso a um tratamento digno e que ela precisa, isso é mais cruel do que a própria... Está no mesmo patamar do que era o tratamento que era considerado cruel naquela época. Muito bem. Está no mesmo patamar. O que a doutora coloca é perfeito. O que nós temos hoje? Vamos deixar claro o que está por trás de tudo isso, para que todos entendam melhor. O que está por trás de tudo isso é o preconceito, é o estigma,
É um crime o que estão fazendo com os doentes mentais, puro preconceito. Primeiro, onde é que eles podem serem atendidos? Podem serem atendidos naquele ambulatório, naquela UPA, naquele hospital? Não, só pode ser atendido no CAPS. Tem que ficar isolado. Um CAPS não pode ser nem na área hospitalar. Não pode. Tem que ser uma casa, um lugar isolado. Aí, onde põe escrito ali CAPS, aí você lê Centro de Atenção Psicossocial. Primeiro, não tem compromisso com o médico, não tem compromisso com a parte esportiva de cuidados da saúde, nenhum. Por quê? Porque o nome já nem existe a presença. Por isso, a maioria dos CAPs do Brasil não tem psiquiatras. Quando tem médico, não é psiquiatra. Isso é criminoso. Você mente dizendo que vai cuidar da saúde mental, mas não tem médico para fazer isso lá. Eu quero saber se quem defende isso se levaria a sua mãe, se levaria o seu pai para fazer isso, se levaria o seu filho. Não levam. Não levam. O Ministério da Saúde tem plano de saúde para os servidores. O que ele está dizendo? Use o plano de saúde, doutora. Não vai pelo SUS que nós ofertamos, não. Está errado isso. Não dá para ser assim. Quais são os nossos desafios aqui no Estado, doutor Fernando, à luz do que a doutora Englacir falou, do que o doutor Cláudio falou, do que o doutor, nosso presidente da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, o doutor Antônio Geraldo falou? Quais são os nossos desafios agora aqui no Rio Grande do Sul? Bem, deputado, eu acho que nós temos alguns pontos muito claros, né, a partir da fala aqui de todos os presentes. O primeiro deles é que, nesse momento, nós não temos, e nos últimos anos, uma boa assistência psiquiátrica. Não por culpa dos profissionais, né, não por culpa de quem atua na ponta, e até mesmo com um certo grau de heroísmo, mas sim pelas anormalidades da nossa legislação, pelas dificuldades estruturais do sistema de saúde, né. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos uma assistência que é insuficiente para a demanda que nós estamos tendo. E essa demanda vai crescer, especialmente nesse público de crianças e adolescentes que tem sido especialmente afetado nesse período, nesse contexto da pandemia. E o segundo ponto que eu acho muito importante... Desculpa interromper, mas afetado por estar até mesmo afastado da escola, dos amigos, dos colegas, e a escola, que normalmente é quem nos relata esses problemas, porque normalmente o adolescente confia no professor ou no colega e abre o que está acontecendo, que está pensando em se matar. Essa notícia acaba não chegando nos conselhos tutelares, acaba não chegando no Ministério Público. Perfeito. E tem uma pior ainda, que ninguém está falando, eu venho denunciando há muito tempo. Nós pegamos as crianças que são abusadas sexualmente, as mulheres e as meninas que são violentadas, e trancamos dentro de casa com o próprio violentador, com o próprio agressor. E elas vão denunciar onde? Elas não saem para a escola para denunciar. Todo mundo ficou com medo de ir a um pronto-socorro. E quem vai levar essa criança a um pronto-socorro? Essa menina abusada a um pronto-socorro? Ninguém, porque o abusador está dentro de casa e não permite. A mulher que é maltratada, ela está dentro de casa e o cara não permite deixar que ela saia para poder ir denunciar. E se não vai para a escola, a professora não vê que está com sinais de agressão para também denunciar. Esse absurdo cresceu muito durante a pandemia. Além de pais... Está todo represado. Sim, todo represado. Pais irresponsáveis, aquele pai irresponsável que pega um copo de cerveja, manda a criancinha meter o dedo dentro para experimentar. É um criminoso. É um criminoso. Introduzindo criança aos 9 anos de idade, aos 8 anos de idade, no alcoolismo. A viagem sem volta. Aí depois vai para a dependência química. Claro, não tem tratamento. Crianças, por exemplo, que têm TDAH. Crianças com TDAH em casa durante a pandemia é o caos. Como que se você obriga uma criança dessa a ficar 4 horas de frente a um celular? 6 milhões de meninos que estão na idade escolar não têm acesso à internet de forma direta. De forma indireta, diz que na casa tem internet. Tem um celular para o pai trabalhar, para a mãe trabalhar, para 4 filhos. Vamos diminuir, vamos dizer que não tem 4, que são 2. Assistirem a aulas. É um absurdo. É criminoso o que está acontecendo e nós não podemos calar. Agora, nós precisamos que o Ministério Público possa agir
de leis que ajudem com que o Ministério Público possa trabalhar. Uma lei como essa daqui, que é antes de 2000, que é antes da 10.216, ela tem que cair. E nós precisamos de lei, deputado. E aí nós pedimos para o senhor, pelo amor de Deus... Que proíbe a criação de leito mesmo em hospital público. Esse é o segundo ponto, inclusive, né, que eu iria abordar, que é essa questão do desalinhamento que nós temos, né, entre a legislação federal e entre a legislação estadual nesse momento. Nos últimos anos, nós tivemos um avanço muito importante, não só em relação à nova política de drogas, uma melhora do financiamento para o leito psiquiátrico, seja em hospital geral, em hospital especializado. E nós temos uma lei estadual que não acompanhou esses avanços que nós temos tido nos últimos anos. E essa lei estadual, ela tem um caráter que é extremamente preconceituoso. Essa é a melhor palavra para defini-la, porque ela coloca no seu texto um caráter substitutivo entre leito psiquiátrico, entre assistência hospitalar e assistência ambulatorial, quando nós sabemos que eles devem ser complementares, leito psiquiátrico e assistência hospitalar. Então, essa lei, ela se traduz em exclusão em termos de assistência em saúde. E isso, obviamente, tem como desdobramento tragédias na vida das pessoas. Então, nós precisamos, deputado, e aí respondendo a tua pergunta a respeito dos caminhos, termos, sim, um envolvimento de várias instituições da própria sociedade gaúcha para nós modificarmos essa lei, para nós revogarmos essa lei. E veja a importância desse momento, porque aqui nós temos a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Ministério Público e a doutora Englacir tem sido uma grande parceira nesse processo, a Associação Brasileira de Psiquiatria. Só aqui nesse debate hoje nós temos 4 instituições muito importantes no Rio Grande do Sul e no Brasil para nós envolvermos nesse processo. Tenho certeza que esse é o caminho. Só para um minutinho, só porque eu não posso deixar escapar, que eu estava presente lá nesse processo todo, quando foi criada e dita, né, inadequadamente a lei da reforma psiquiátrica. Não existe reforma psiquiátrica, existe reforma de um modelo assistencial, que foi retrógrado, né, e que gerou toda... sempre a analogia para muitos que não entendem, né, a gente não existe reforma da cardiologia, a gente tem a reforma de um modelo assistencial, muito melhorou, tem stand, tem, enfim, o que se fazia em bypass, o que se fazia em outras épocas, se modificou. Então, o que se busca é justamente isso, é uma mudança até dessa própria terminologia, né? A adequação dos modelos assistenciais aos avanços que a psiquiatria teve. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, Dr. Cláudio, vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, doutora Englacir, representando o Ministério Público Estadual, a Promotoria da Infância e do Adolescente, e o doutor Fernando Berti, representando o CIMERS e o Núcleo de Psiquiatria. E quero encaminhar aqui, eu acho que nós podemos fazer um encaminhamento geral, fruto de todas essas discussões que nós tivemos com especialistas hoje, e peço para a assessoria poder redigir um documento ao final, certamente vai ser assinado por essas instituições, a ser entregue para o nosso presidente da casa, para que nós possamos, sem dúvida nenhuma, fazer o que é? Adequar a lei estadual à legislação federal. Acho que isso é imperioso, é urgente, é necessário, e como vocês bem embasaram, vai significar uma melhor assistência para os pacientes. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença, e passo ao Luciano, que vai fazer as conclusões. Conclusões. Na verdade, esse seminário pode ser acompanhado e revisto várias vezes pelo YouTube da TV ALRS. Este foi o seminário Setembro Amarelo, propostas e inovações para salvar vidas. Muito obrigado a todos.